Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso canal Espiritualidade de Umbanda. Hoje eu tô aqui, pessoal, para falar para vocês sobre um assunto muito interessante, que é o seguinte: os guias, eles interferem nos nossos gostos pessoais do dia a dia. Então, por exemplo, às vezes no atendimento, o Exu, a Pombagira, o Caboclo, o Herê, eles podem fazer uso de elementos. Por exemplo, fumar, beber, ter certos trejeitos, certos comportamentos, certas percepções de mundo. E será que eles passam isso pra gente? Será que, por exemplo, uma pessoa que bebe, os guias necessariamente vão precisar beber, ou vice-versa, uma pessoa que não faz o consumo de álcool no dia a dia ou de cigarro vai passar a fazer porque as entidades fumam? Muitas pessoas falam assim, que sim, muitas pessoas falam, não, meu guia tá aqui porque eu tô fumando. Isso pode acontecer? Até pode, mas isso quando a gente começa o nosso desenvolvimento cai por terra, tá? A gente educa a nossa mediunidade, o nosso animismo, né? O que é esse processo anímico que eu tô dizendo? Muitas coisas a gente acredita assim, funciona assim, e passa a replicar porque a gente acredita que funciona, mas pode ser feito de outra maneira, tá? Vou dar um exemplo para mim. Eu, Gilberto, né, eu sou sacerdote de Umbanda, como vocês sabem, mas eu não fumo. Eu não fumo cigarro. As minhas entidades, nos atendimentos delas, fumam, né, sem tragar, mas elas fumam. No sentido assim, isso não me afeta em nada, eu não tenho vontade de fumar cigarro, não penso. Então, assim, a gente tem que começar a cair por terra esses conceitos. Eu bebo, mas tem entidade minha que não faz o consumo de álcool no seu trabalho e desaconselha, por exemplo, o consumo excessivo de álcool, né? Então é muito interessante essas percepções. Eu sou homossexual, né? A minha orientação sexual é essa. Mas isso não tem nada a ver com a minha pombagira. Eu tenho ciganos, por exemplo, como o cigano Vladimir, que é um cigano assim. Eu não digo que ele é homofóbico, mas assim, muitas linhas de Umbanda, geralmente alguns Exus, não estou dizendo que todo Exu é assim, mas alguns ainda muito vinculados à matéria, eles muitas vezes carregam certos preconceitos, tá? Eu vou até gravar um vídeo no futuro sobre isso. E aí a gente fala, mas eles não são entidades de luz? São, mas estão em processo de evolutivo como todo mundo. O cigano Vladimir, por exemplo, ele às vezes ele já demonstrou certo, assim, descontentamento com isso. É o jeito dele, entendeu? Eu respeito, ele me respeita, mas não quer dizer que você tenha que ter as mesmas opiniões, as mesmas percepções, os mesmos gostos, tá? A gente tem que parar de atribuir, eu saí com fulano porque minha pombagira encostou. Mentira, você quis sair, entendeu? Pombagira não tá pro mundo para despertar desejo, não dessa forma. Ela tá ali justamente para trabalhar excessos, ela tá ali para despertar, para fazer com que a sua natureza floresça. Pombagira, gente, não é à toa que um dos símbolos de Pombagira é a rosa, porque ela floresce o que você tem. Então, se você tem uma sexualidade mais aflorada, no momento que você toca essa energia, ela se aflora, mas essa sexualidade já é sua. Interessante isso, né? E esse processo acontece para todas as áreas. Eu conversei recentemente com algumas pessoas que têm um viés mais assim kardecista, um viés mais energético, e eles questionaram sobre isso. Eu falei, não, não é assim que funciona não. Os vícios estão atrelados a espíritos de baixa frequência. Então, por exemplo, um obsessor pode fazer com que você fume. Um guia jamais vai fazer. Se for uma entidade de luz, ele não vai te condicionar a algo que é nocivo a você. Tanto que o uso desses elementos dentro de uma incorporação funciona por um processo mágico, místico, tá? Por exemplo, como eu falei, eles não tragam cigarro no meu corpo, porque eu não gosto, né? Eu não vou. Então eles vão respeitar esse espaço. Por exemplo, quando tem algum menor de idade no nosso terreiro cambonando uma entidade, ele não acende cigarro. A gente não permite que o menor de idade, dentro do terreiro, acenda um cigarro para um guia. E aí ele pode cambonar dando café, dando água, fazendo anotações, orientando o consulente, mas não acendendo um cigarro, né? Por uma questão de bom senso, por uma questão de ordem. Umbanda não é bagunça.
sabe? A espiritualidade, ela é plena, ela é pura. Por mais que a Umbanda seja uma religião fetichista, né? Não tem nada a ver com fetiches sexuais. Religião fetichista é uma religião que utiliza de muitos elementos ritualísticas, símbolos, simbologia, dança, música, trejeitos, elementos físicos, né? Ela é uma religião organizada, tá? É por isso que é tão bonito, uma gira de Umbanda bem estruturada, com um bom sacerdote, né? Com todo mundo ali no mesmo pensamento, na mesma vibe, é maravilhoso. E eu fiz esse vídeo para trazer esse questionamento, para que vocês entendam que os vícios humanos não tem nada a ver com as entidades, pertencem aos seres humanos. A gente traz muito esse maniqueísmo, né, da nossa educação judaico-cristã, onde a gente pega tudo que é ruim e atribui a um ser. O diabo me fez fazer, o demônio me fez fazer. Né? Então a gente começa a tirar de nós a responsabilidade, mas a Umbanda não. A Umbanda, ela fala que a responsabilidade de um homem é daquele homem. A responsabilidade nossa é nossa, das nossas virtudes, né, e dos nossos defeitos. Os espíritos obsessivos, as energias, as demandas, elas podem até atrapalhar, serem pedras no caminho, mas eu escolho passar por aquele caminho. Então a gente tem que começar a assumir para nós isso e parar de replicar esses conceitos, né? Porque, por exemplo, você vai conversar com um amigo seu que não entende de Umbanda, e aí você fuma um cigarro e fala: "A minha pombagira tá aqui". Ele vai achar o quê? Mas ela força ele a fumar? Eu nunca vi fulano fumar, agora ele tá fumando? E isso cabe também à doutrinação do espírito. Não que o espírito não seja ignorante, não é isso. Mas você tem que entender, cada espírito vai se adequar às regras da casa. Lembrando que os espíritos, eles também estão em processo de evolução, tá? Não existe perfeição. Então, eles também são passíveis de erro, eles também são passíveis de corrigenda, geralmente de espíritos mais superiores a eles, tá? Um mentor sempre é mais evoluído que o seu protegido. Tá? Então a gente tem que estar com isso muito claro na nossa cabeça. Um mentor sempre é mais evoluído que o seu protegido. Mas pode acontecer de um encarnado ser mais evoluído que o mentor. Do outro. O seu não. Sempre vai ser. Tá? Então é muito interessante quando a gente... É muitos assuntos que eu entrei aqui, mas com o tempo eu vou destrinchando todos eles aqui no canal. Eu só quero que vocês entendam isso. Você é você, a sua personalidade, o seu gosto, os seus trejeitos são seus. Os gostos, a personalidade, o trejeito da entidade é dela. É claro que, pela própria lei da atração, se ele trabalha com você, se ele incorpora em você, vocês vão ter características em comum, tá? Por exemplo, o Exu mais carregado, mais denso. Exu não é denso, mas assim, só para que vocês me entenderam, né? O Exu que mais atua nas trevas, ele sempre vai estar limitado a você, no sentido seguinte: a raiva do Exu é a sua raiva. No teu corpo, quando um Exu tá bravo, o limite da raiva dele é a sua raiva. O preto velho mais iluminado, mais tranquilo, mais amoroso que você tem, ele vai ter o limite do amor que você tem. Então é por isso que às vezes, saiba disso, tá? Isso é uma dádiva. Se você tem um espírito muito iluminado, saiba que você é uma pessoa iluminada. Porque ele é a lei da atração, similar atrai similar. Um espírito muito diferente de você, ele não poderia incorporar em você, porque a energia não fluiria. Então é claro que ele é um espírito, ele é um outro ser, ele tem uma outra energia, mas existem pontos de similaridade. É onde, né, às vezes a sua pombagira se parece com você, o seu Exu se parece com você. Você tem trejeitos desse Exu, palavras desse Exu, até porque com o tempo você vai ganhando experiência com ele. Por exemplo, você vai se relacionar com uma pessoa, com uma mulher, com um homem, com a sua mãe, com seu irmão, não importa quem. Você acaba assimilando o jeito de falar, os gostos, né? Você acaba se abrindo para as coisas novas. E a mesma coisa, com o tempo de trabalho com o seu Exu, com a sua pombagira, com o seu caboclo, você vai mudando, você vai se aproximando dele, mas ele é uma pessoa, tá? E você é outra. Então, assim, só para vocês perderem essa dimensão de acreditarem, tá? Que os vícios e comportamentos de uma entidade são necessariamente nossos, tá? E o que nós temos é culpa deles. Nada do que nós temos de bom ou de ruim é deles, é nosso, tá? As dádivas que você tem, as qualidades que você tem são suas. Eles, com as suas orientações e apoio, favorecem. Os defeitos que vocês têm são seus, tá? Então vamos parar de pôr tudo nas costas de guia.
Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito rapidinho, mas foi feito com muito amor, com muito carinho para você. Compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal. Isso ajuda muito a gente, tá bom? Beijão, pessoal!